Pessoal, antes de começar o vídeo, eu gostaria de pedir a ajuda de vocês. Possivelmente nesse momento, você deve ter ouvido um barulho, uma espécie de ruído que tem acontecido nos meus últimos vídeos. Tá? Eu troquei o celular, agora estou usando para gravar um Samsung J7. Eu estou usando um microfone externo para fazer a captação do áudio. Eu mudei o aplicativo que eu estava utilizando para gravar, mas mesmo assim esse ruído ele permanece. Então eu gostaria de saber como que eu posso fazer para resolver esse tuque que faz na hora ali por volta do quinto segundo aí do vídeo. Se você ouviu, se você não ouviu, preste atenção para que você possa me ajudar a melhorar esse probleminha. Eu preciso muito dessa ajuda de vocês. Agora falando sobre o vídeo, né? Nós vimos que hoje de manhã nós estamos inseridos em um total caos global, econômico global, provocado pela guerra comercial, guerra do preço do barril de petróleo de Rússia e também Arábia Saudita. Eu vou trazer mais detalhes para vocês no vídeo de hoje às 8 horas da noite, tá? Então se inscreva no canal, ative as notificações, porque eu vou trazer detalhes sobre como nós chegamos a essa crise do preço do barril de petróleo, que acabou derrubando as bolsas de valores, derrubou o Bovespa 10%, caiu, houve até uma paralisação durante o pregão, as ações da Petrobras caíram 25%, maior queda registrada em um único dia na história, e o ministro Paulo Guedes está completamente perdido. Paulo Guedes, cada dia que passa, se aproxima cada vez mais da saída do governo Bolsonaro. Ele está muito perdido, não sabe como lidar com essas crises que estão ocorrendo, não sabe como lidar com o crescimento baixo que nós tivemos em 2019 e parece que não vai mudar a sua postura. Então, se ele não tiver uma correção no caminho, é óbvio que ele vai acabar sendo demitido, porque Bolsonaro já estabeleceu um prazo para que Paulo Guedes entregue resultados positivos até o meio do ano. Mas eu vou trazer para vocês essa reportagem da Folha de São Paulo, publicada hoje, no dia 9 de março, às 10h30 da manhã. Guedes diz que está sereno e que reformas são melhor resposta à crise. O ministro da Economia não mencionou se medidas adicionais podem ser adotadas. Em meio à turbulência internacional observada nesta segunda, o ministro da Economia Paulo Guedes afirmou que o governo está sereno e que a melhor resposta à crise será o andamento de reformas estruturais. Ele não mencionou se medidas adicionais podem ser adotadas. O problema é que todos estão dizendo, inclusive liberais, que é necessário o governo intervir e começar a incentivar o desenvolvimento econômico. Paulo Guedes não acredita nisso. Paulo Guedes tem a visão de que o governo atrapalha o desenvolvimento da economia e ele quer retirar cada vez mais o governo da parte econômica, o que é um gravíssimo erro que nós já falamos muito aqui durante os últimos vídeos, mas mais uma vez Paulo Guedes se mostra completamente perdido. E ele falou o seguinte a respeito, dessa crise do petróleo que nós estamos tendo. Estamos absolutamente tranquilos e confiantes de que a democracia brasileira vai reagir transformando essa crise em avanço das reformas. Como a democracia brasileira? Perceba, não faz sentido algum falar que a democracia brasileira vai reagir. O que é a democracia? No caso, deveria dizer a economia brasileira, os poderes brasileiros, mas ele fala em democracia, ele está completamente perdido. É hora de termos uma atitude construtiva, os três poderes, com serenidade, cada um resolver sua parte. Não está na hora de ninguém pedir privilégio, pedir aumento, pedir facilidade, ou seja, vamos tocar as reformas, vamos continuar a aprovar as reformas conforme nós gostaríamos, nós do Executivo. E não é bem assim, porque as reformas afetam a população brasileira e o Legislativo deve zelar pela população brasileira, já que os interesses da população estão localizados no Legislativo. O Legislativo que é a casa do povo. Mas Paulo Guedes ele não entende, ou melhor, ele entende, só que qual é a questão? Ele precisa dar uma resposta para o mercado financeiro. O mercado financeiro aposta em Paulo Guedes. Nós vimos a entrevista do Bradesco recentemente, do presidente do Bradesco, dizendo que ele acredita em Paulo Guedes e que Paulo Guedes deve permanecer no governo. Mas tendo um PIB baixo, como nós estamos tendo, de 1,1%, inferior a 2017 e 2018, e o pior, tendo essa crise do petróleo, esse caos do petróleo que gera incerteza nos mercados, o mercado financeiro acaba tendo aí um impacto e fica hesitante com o seu futuro. E ele continua falando aqui, Guedes afirmou que o mundo já estava em desaceleração e que a crise internacional agora está se aprofundando. Ele ponderou que o Brasil vive situação diferente, com uma reaceleração da atividade e tem dinâmica própria. O Brasil nós vimos como foi em 2019, um crescimento de 1,1 abaixo de 2017 e 2018. Então era esperado um crescimento maior em 2019, isso não ocorreu, então nós não podemos falar que nós estamos em uma retomada econômica, porque uma retomada econômica seria um ano
seguido de crescimento, mas agora que nós vimos foi um ano de crescimento positivo, o terceiro, mas não foi um ano com um crescimento superior a 2018, foi um ano que ficou ali, na verdade, abaixo de 2018. Então nós não estamos ainda em uma retomada econômica, estamos estagnados com um crescimento aí em torno de 1%, o que é muito ruim. E ele continuou, né? Ele falou que que a reforma administrativa será enviada ao Congresso assim que possível, e ele falou o seguinte: se as reformas avançam e as pessoas estão querendo comprar dólar, o Banco Central acredito que vai vender. Ele está falando a respeito da intervenção do Banco Central de vender ou comprar dólar para controlar o preço da moeda. Se ao contrário as reformas não avançam e aí não tem fundamento a favor, a incerteza continua. Mas isso é um problema do Banco Central. E ele continuou, né? Falou o seguinte, falando sobre o preço do petróleo. Quando o preço, ele não sabe só, em relação ao fato do barril de petróleo ter desabado, o ministro não foi claro se considera que podem haver efeitos negativos. Ele, mais uma vez, como eu falei, ele está completamente perdido. Abre aspas para o Paulo Guedes. Quando o preço do petróleo subiu, todo mundo, greve dos caminhoneiros, terrível, a inflação vai voltar. Aí o preço do petróleo cai, todo mundo vai falar o que agora, disse. O problema é que o preço do petróleo caindo, você acaba afetando várias economias, como por exemplo a economia do Irã, que é um grande parceiro comercial brasileiro. Então isso também afeta os Estados Unidos, isso afeta toda a economia global. Então, como eu venho falando para vocês, nem tudo é 100% positivo e nem tudo é 100% negativo. Há sempre ali o lado bom e o lado ruim. Mas Paulo Guedes está, como eu falei, e para encerrar o vídeo, completamente perdido. Ele não sabe mais o que fazer. À noite, às 20 horas, vai sair o vídeo a respeito dessa crise, desse caos do preço do petróleo, para que você possa entender um pouco mais o que está ocorrendo no mundo. Se você chegou até aqui, considere se inscrever no canal. Me avise se você souber o que está ocorrendo aqui com o meu microfone, por que está dando esse pico, esse barulho na hora que nós começamos a gravação, ali por volta do 5º segundo, que eu gostaria muito de evitar que isso volte a ocorrer em gravações futuras, tá bom? Me siga também no Instagram, canal Prof. Leo, e no Twitter, @ProfLeoOficial.